ao fim e ao cabo. Vamos fazer aqui uma questão, porque tem a conversinha fiada, o pessoal vem aqui, dá piti, dá chilique, gritaria, mas é o seguinte, conversinha de racismo, ai, o preto pobre, o pobrezinho. Presidente, não tem ninguém preso por consumir droga no país, já foi definido lá atrás. Peço que eu fico me perguntando qual é o objetivo dessa proposta de emenda à Constituição. Nós estamos aqui definindo quem vai ser considerado portando substância entorpecente para uso próprio ou traficante? Não. Nós estamos aqui preocupados efetivamente com a saúde pública? Não. Nós estamos aqui preocupados com redução da criminalidade? Também não. Nós temos que entender que no Brasil nós temos 3 formas no processo legislativo. Primeiro é chamado despenalização. O que é isso? Quando nós, legisladores, resolvemos que um tipo penal não seja aplicado ali como um preceito secundário, uma pena. Nós temos um segundo instituto chamado legalização. Quando nós, por lei, determinamos que o determinado ato é lícito. E nós temos uma terceira hipótese, que é descriminalização, quando a gente entende tornar um fato que hoje é criminoso, deixa de ser criminoso. Ora, essa casa aqui, em 2006, com a Lei 11.343, no artigo 28, que é quando configura o tipo penal de porte de substância entorpecente para uso próprio, já aderiu ao Instituto da Despenalização. Hoje, no artigo 28, nós temos como medidas a advertência sobre o efeito dessa substância, prestação de serviço à comunidade, medidas educativas de comparecimento a programa ou curso educativo. Eu me preocupo porque, se nós estivéssemos efetivamente preocupados de diferenciar o que é traficante, que eu repudio e que tem que ser penalizado e que tem que ser condenado, para aquela pessoa que está fazendo uso de substância entorpecente, aí tudo bem. Mas é preciso que a população brasileira entenda que o que nós estamos fazendo é pela... Veja, a nossa Constituição já foi emendada 132 vezes. É emendar mais uma vez, colocando na Constituição que porte de substância entorpecente para uso próprio é crime. Nós não estamos inovando. Nós não estamos enfrentando o problema de que, efetivamente, qual é o comportamento que vai ter a adequação típica para usuário ou traficante. E quando eu vejo os colegas falando que o Supremo está invadindo uma determinação que é nossa, eu repudio essa fala, e repudio com base no artigo 5º, item 35, que é o princípio da inafastabilidade jurisdicional. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Se nós nos acovardamos, se nós nos intimidamos, se nós não enfrentamos o tema para definir quem é traficante e usuário, o Supremo Tribunal Federal é instado a dizê-lo. Aconteceu isso com casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Acontece isso com inúmeros temas que, para nós, representando o poder majoritário, preferimos ficar deitados eternamente em berço esplêndido. Então não me venha falar que o Supremo está legislando. Ele está cumprindo o artigo 5º e 35. Volto a repetir. Platão falava que a sabedoria está na repetição. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Aqui eu também tenho que fazer um recorte sociológico, porque eu fui delegado de polícia por 27 anos e essa PEC não inova em absolutamente nada. Sabe por quê? Nós temos uma população carcerária no Brasil, dados, ela saltou de 58,4% para 68,2% de pessoas pretas, de pessoas pardas. Nós temos aqui fontes que um branco no Brasil, para ser definido como traficante, ele tem que ter 80% de substância a mais do que um negro. É o Estado criminalizando a pobreza. É o Estado criminalizando a cor da pele. Com colegas que eu admiro e respeito. Eu queria que essa casa se debruçasse, mas se debruçasse com serenidade, com equilíbrio, com altivez, debatendo efetivamente
quem vai fazer uso de substância entorpecente para uso próprio. Porque eu vou falar como experiência de delegado que fui, que muito orgulho. Sabe o que é que vai definir com essa emenda que foi apresentada pelas circunstâncias fáticas? Que um pobre preto, num local de bolsão de pobreza, vilipendiado nos seus direitos elementares, como falta de saneamento básico, iluminação pública, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, ele for flagrado com um cigarro de maconha, as circunstâncias fáticas ali vai ser a cor da pele e o local do crime. E que ele vai ser atribuído tráfico de entorpecente. Agora, nos bairros nobres, pelos rincões do Brasil, aqui no plano piloto em Brasília, aquele mesmo jovem, com a mesma quantidade, pelas circunstâncias fáticas, vai ser tratado como usuário de substância entorpecente. Todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação. Mas nós, parlamentares, temos que usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. Passou da hora de nós, parlamentares, derrubarmos os muros do parlamento e interagir com o principal destinatário, que é a população brasileira. Mas eu não poderia me furtar em dizer que essa PEC, nossa Carta Constitucional, a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que já foi emendada 132 vezes, colocar na Constituição Federal que porte de substância entorpecente para uso próprio é crime, nós não estamos inovando em absolutamente nada. Nós estamos passando para a população uma falsa percepção de que o problema da segurança pública vai ser resolvido. O que nós tínhamos que estar fazendo é cobrar de todos os poderes a efetividade do artigo 144 da Constituição, segurança pública, direito de todos, dever do Estado. A população quer segurança pública. Todos nós temos parentes que teve problema com dependência química. A pergunta que eu faço é: você quer que essa pessoa que tem problema com dependência química seja tratada como criminoso? Você quer efetivamente isso? O nosso querido Marcelo Castro sabe disso, nosso senador Humberto sabe, os médicos sabem disso. O problema muito maior no Brasil está com álcool. O problema muito maior são outras substâncias. Agora, se nós estivéssemos aqui tendo um comportamento de legislar, mas com transparência, me faz lembrar aqui hoje, vocês me perdoem, meu líder Jacques, porque para mim é muito difícil estar numa casa em que vende para a população que esse problema vai estar resolvido e que se atribui ao Supremo Tribunal Federal, ante a nossa omissão de definir o que é traficante, o que é usuário, a falar que ele está legislando. O que o Supremo está fazendo é falando: olha, eu quero aqui recordar qual é a função do Supremo Tribunal Federal. Ele tem 3 funções. A primeira delas é contra-majoritário, é ter o poder de invalidar qualquer lei que foi eivada pelo vício da inconstitucionalidade. A segunda função do Supremo Tribunal Federal é ser representativo. Ele tem que dizer o direito quando nós nos acovardamos, porque esses direitos já estão na nossa Constituição Federal. E o terceiro papel é iluminista, de empurrar a história para o rumo certo. Isso aconteceu com casamento de pessoas do mesmo sexo, volto a falar. Isso aconteceu nos Estados Unidos, quando se impediu a segregação, aboliu a segregação de crianças negras nas escolas públicas. Naquele momento, a Suprema Corte dos Estados Unidos empurrou a história para o rumo certo. Isso aconteceu em Israel, quando se aboliu a tortura em qualquer hipótese, inclusive os condenados por terrorismo, empurrou-se a história para o rumo certo. E aconteceu na África do Sul, quando se aboliu a pena de morte, contrariando decisões do poder majoritário. Agora, eu só faço esse apelo, que nós tenhamos a serenidade de que a nossa função é legislar. Mas vamos legislar atendendo um dos princípios que rege a administração pública, porque está lá no artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Essa alteração não inova, não define, não vai modificar, não vai definir e que, infelizmente, no Brasil vai ser definido quem vai ser usuário e traficante pela cor da pele, pelo local e pelos bolsões de pobrezas que, infelizmente, numa sociedade que luta e clama por um Brasil mais justo, fraterno e igualitário. Obrigado, senhor presidente.